Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira. Bem-vindos sejam todos. É um prazer mais uma vez me reunir aqui como igreja. Graça e paz a todos. Bem-vindos sejam todos a mais essa reunião da Igreja de Cristo para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Então, amados, é sempre um prazer em me reunir com vocês aqui como igreja. Sempre pedindo aos amados irmãos que se inscrevam no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas, outros irmãos tenham conhecimento do Evangelho. Olha, mais uma vez estamos aqui para discernirmos o entendimento da palavra de Deus, e nós temos aqui mais uma mensagem que tem como tema arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, mais um engano dos pastores. Então, amados, vamos abrir aqui a Bíblia, vamos ler e vamos explicar e dar entendimento do verdadeiro, do que a palavra de Deus diz, e que você tem que discernir da maneira correta e que é espiritualmente. Então, olha, fazendo um comentário a respeito desse assunto, João Batista, quando ele disse lá, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, João Batista, ele estava correto, porque João Batista viveu na geração da primeira era cristã, ou seja, a geração de Jesus de Nazaré, a geração de João Batista, dos discípulos e a geração de Paulo. E que essa geração, conforme profetizou Jesus de Nazaré em Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Então, como o reino de Deus estava próximo e eles lá ainda não estavam vivendo o reino de Deus, porque a escatologia ainda não tinha se consumado, Jesus de Nazaré estava iniciando o seu ministério. Então, João Batista, ele fala para os judeus que arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. João Batista estava correto. E Jesus de Nazaré também estava correto quando ele falou, arrependei-vos, porque o reino do céu, o reino de Deus está próximo. Então, vamos abrir aqui em Mateus 4, vamos ler o 16 e o 17, tá? Para a gente entender da maneira correta e termos o discernimento o que Jesus de Nazaré estava pregando aqui no seu ministério. Então, olha, Mateus 4, 16 e 17, olha, presta atenção para que vocês, saiam do engano do pastor, saia do engano da teologia e saia do engano desse sistema evangélico do qual só escraviza as pessoas e mantém as pessoas escravas, omitindo, escondendo, não pregando o evangelho de Cristo, que são as 14 cartas de Paulo. Então, meu amado, vamos ler aqui Mateus 4,16, olha, e explicar para vocês. 16. O povo que jazia trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, 2 pontos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, amados, olha, dando o entendimento, né, tendo o entendimento desse versículo, dando o entendimento do que Jesus de Nazaré está falando, primeiro, nós temos que entender para quem Jesus de Nazaré está falando. Com quem que Jesus de Nazaré está falando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus de Nazaré, ele está falando com quem aqui? Está falando comigo? Está falando com você? Está falando com os pastores do sistema religioso? Está falando com essa geração desse século? Claro que não, amado. Claro que não. Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, né? E que ele pregava judaísmo. Jesus de Nazaré, ele não era cristão, ele pregava judaísmo. Então, olha, aqui, Jesus de Nazaré, ele aqui na geração dele, na época dele, ele estava correto quando ele dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque Jesus de Nazaré aqui, ele está falando para os judeus. Ele está falando para os judeus da geração dele. Ou seja, a primeira era, né? A primeira era do século cristão. Então, Jesus de Nazaré aqui, ele está falando com os judeus e não está falando comigo, não está falando contigo e nem está falando com os pastores, macho. Então, olha, um outro entendimento do qual você tem que saber é que Jesus de Nazaré está dizendo aqui, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, abrindo a tua mente, né, irmãos, abrindo a sua mente, tentando levar um entendimento para vocês. Ele está dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, aqui, né, se arrepender de quê? Qual é o arrependimento de que Jesus de Nazaré está mandando eles lá, os judeus, se arrepender naquela geração do qual Jesus de Nazaré estava vivendo e que a escatologia ainda não tinha sido consumada. Ou seja, Jesus de Nazaré, aqui, ele ainda estava vivo e não tinha ido para a cruz. Então, meu amado, olha, Jesus de Nazaré estava mandando os judeus se arrepender de quê? Olha aqui, ó, 1 João 3,4. Vamos ter entendimento de que Jesus de Nazaré, mais conhecido como Filho do Homem, estava mandando, né, os judeus, os hebreus, a nação de Israel, que foi para quem ele, Jesus de Nazaré, a manifestação de Deus como Jesus de Nazaré foi somente para eles, somente para os judeus. Nós somos gentil, como eu já preguei em todos os outros vídeos anteriores, nós não fizemos parte disso aqui, amado. Nós não fizemos parte da primeira aliança. Nós não estamos incluídos na primeira aliança. Efésios 2, do 11 até o 22. Então, olha, 1 João, vamos ter um entendimento aqui de que Jesus de Nazaré estava mandando os judeus se arrepender. Olha, 1 João
falando com judeus, eu já falei isso para vocês, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, são livros históricos em que conta a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas. E que primeiro João, segundo João, primeiro Pedro, segundo Pedro, Tiago, né, Judas, Apocalipse, né, e toda a antiga aliança, né, não está se referindo a nós, gentil, não está se referindo a nós, brasileiro, está falando somente para os judeus. Então, olha, 1 João 3,4, olha aqui o que o evangelho explicado da maneira correta, onde você sabe para quem que é escrito a carta, em que época e para quem foi, mas isso aqui é passado. Toda a Bíblia, né, é passado, e que você tem que viver somente pela fé no Evangelho de Cristo, ou seja, na segunda aliança, nas 14 cartas de Paulo, que não é judaísmo, é você viver por fé e não por obra, do qual era o judaísmo. Então, meu amado, olha, 1 João 3,4, vou te explicar aqui para quem que Jesus de Nazaré estava pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E se arrepender de quê? Olha, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que Jesus estava mandando os judeus se arrependerem? De quê? Estava mandando eles se arrependerem da transgressão da lei, que era o pecado para os judeus. Então, Lira, o que era o pecado para os judeus? Está aqui, ó, a transgressão da lei. E que nós somos gentil, não fomos incluídos na primeira aliança, não existe mais lei, então nós não temos pecado. Por quê? Porque o pecado para Deus era a transgressão da lei, do qual os judeus somente eram transgressor. Por quê? Porque a lei foi somente para os judeus. E que nós somos gentil, e somos depois do ano 70, depois da cruz, depois da escatologia consumada, depois das manifestações de Deus para Israel, e que após o ano 70, ele se tornou o que ele sempre foi, Espírito para sempre, habitando em nós. E para isso foi que ele derrubou a única igreja que existia no mundo, que era o templo lá em Jerusalém. Ele derrubou o templo para quê, Lira? Para que nós passasse a ser a morada dele, macho. Nós não temos igreja, nós somos a igreja. Nós não temos templo, nós somos o templo. Então, meu amado, essa palavra é maravilhosa. Antes, porém, contudo, todavia, você tem que esquecer a tua religião, né? Esquecer os teus sacerdotes humanos, os teus pastores humanos, a tua igreja de tijolo, e focar no que está escrito aqui, meu amado. Então, nós não temos mais nada para se arrepender, meu amado. O teu pastor, quando ele diz, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, que é o que eles pregam isso para vocês hoje, né? E que se você não se arrepender agora, Jesus vai voltar e não vai dar tempo mais que você se arrepender. E que isso é uma mentira. Isso é um engano.
Eu estou mostrando para vocês aqui. Nós não temos nada que se arrepender, meu amado. Cristo, ele pôs sim a lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, nós não temos nada que se arrepender, porque para Deus, nós não temos pecado. O que nós temos é obra da carne, da qual tudo que tu plantar, tudo que tu semear, você vai colher. E que você tem que, através do Espírito, frear a vontade da carne. Simples assim, meu amado. Então, olha, o que Jesus, que era Deus mesmo, Jesus de Nazaré, estava mandando os judeus se arrepender? 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Aqui é João falando com quem? Comigo, contigo, com os pastores? Não, meu amado. Aqui ele está falando, como eu já expliquei, João era pregador da circuncisão, pregador da lei de Moisés. Então, aqui, né, que infelizmente os evangélicos sem entendimento, quando você diz que ele não tem pecado e o que ele tem é obra da carne, porque o pecado que separava o homem de Deus, ele cumpriu e ele aboliu. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, nós não conhecemos o pecado. Por quê? Porque nós somos depois da cruz, nós somos depois do ano 70. Nós somos depois, da escatologia consumada. Daniel 9:24. Mateus 24:34. Que tudo aquilo que ele profetizou de Mateus 24:1 até o 34 não passaria daquela geração. E Daniel 9:24 a profecia da queda do templo e para a volta do filho da perdição, do qual foi passado o general Tito. Então, meu amado, olha, 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado, o que era, Lira? O pecado que separava o homem de Deus. Olha, porque o pecado é a transgressão da lei. E, Lira, o que é a transgressão da lei? A transgressão da lei era o não cumprimento da lei de Moisés. E por dia de hoje, o que seria a transgressão da lei? Não é a lei dado por Moisés. Não. Eu vou dar como exemplo a lei, por exemplo, do estado do Ceará. Quando você está dirigindo e vai passar no sinal e a lei diz que quando está vermelho você tem que parar e você passa no sinal vermelho, você fez o quê? Você transgrediu a lei. A lei, qual lei? A lei do estado do Ceará. A lei dos homens. Que não é o caso. Então, meu amado, explicando isso aqui e dizendo para vocês que para hoje o cão guloso não pode mais dizer arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Por que, Lira? Porque o reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus, meu amado. Nós já estamos vivendo no reino de Deus. Olha, Colossenses 1, 12 e 13, olha, explicando para vocês bem direitinho, cara, para vocês sair dessa mentira, desse engano, desse sistema montado, né, montado para enganar vocês e para roubar os filhos de Deus e ameaçar, meu amado, ameaçar. Olha, Colossenses 1:12, olha, que é Paulo falando aos Colossenses e eu agora no século 21 falando com vocês religiosos. Olha, tentando levar o entendimento
Para que, Lira? Para que você se liberte do sistema religioso, meu amado. Para que tu se liberte desse doutor em teologia que entrou numa faculdade para te enganar, macho. Para falar bonito e te enganar. Então, olha, Colossenses 1:12, olha. Colossenses 1:12 e 13. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então, olha, explicando essas coisas aqui bem rapidinho, né? Porque senão o tempo no instante passa. Deus, ele nos tornou herdeiro, macho. Nós somos herdeiro de Cristo. Nós quem, Lira? Os espíritos, macho. É os espíritos. Como eu já falei para vocês, né? Deus não é pai do homem terreno, mano. Deus não é pai do Lira. Deus é pai dos espíritos. E Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo, né? Então, eu não sou daqui. Porque eu tenho 59 anos e antes da fundação do mundo eu não existia. Então, eu sou um espírito do qual Deus enviou aqui para essa terra. E quando eu estava no ventre da minha mãe, esse espírito adentrou no ventre da minha mãe e habitou no meu espírito. O homem, ele é corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus habita no teu espírito. Se você for um eleito dele. E se não for, meu amado, Deus, ele botou duas sementes no mundo. Ele botou o trigo e ele botou o joio. Então, só quem é corpo, alma e espírito é o trigo. E o joio, Lira? O joio é somente alma vivente, como foi Adão. Ele é corpo e alma. Ele não tem espírito. Portanto, ele não é filho de Deus. Quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, existem pessoas que não têm espírito. Ele é corpo e alma. Só. O que vai acontecer com ele? Ele vai nascer, ele vai viver e ele vai morrer e ele está entregue à própria sorte. E os eleitos de Deus, do qual eu creio que sou um, ele está protegido, ele tem o tempo determinado para viver aqui, porque esse espírito foi enviado e está andando no meu corpo, e no tempo determinado essa carne vai morrer, e esse espírito de Deus que está penhorado, ele volta para lá, meu amado, da onde veio. Por isso que lá em Filipenses 3:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, o que faz o embaixador? Ele vem de outro país representar o país dele no outro país. Ou seja, qual é o meu país de origem? O céu, meu amado. Não vai morrer não. É o céu. Então, o meu país de origem é o céu e eu sou embaixador de Cristo. Fui enviado para cá, para esse país chamado Brasil. Para quê? Para representar o meu país, que é o céu, aqui, que é o que eu estou fazendo agora. Então, meu amado, olha, Colossenses 1:12, provando para você aqui, né, que nós já estamos no reino de Deus. Nós já fomos transportados para o reino de Deus. Que o reino de Deus não é comida e que não é bebida, e que é paz, é amor e alegria no Espírito, meu amado. Olha, Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. 13. Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meu amado, concluindo aqui,
espero que vocês tenham entendido, né? Nós já estamos no reino. Nós já estamos no reino de Deus. Nós já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E que esses cão guloso chamado pastor, eles têm que parar com essa mentira, né? Porque nós já estamos no reino, meu amado. Nós já estamos no reino. Então, dito essas coisas, espero que vocês tenham entendido. Pedindo sempre que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem para que os eleitos de Deus seja resgatado da maldição que é esse sistema evangélico. Graça e paz.